Vamos ao debate, então. Vou começar pelo Tardelli dessa vez. A lista sobre os seguidores de Bolsonaro é termômetro para as investigações, Tardelli? Olha, eu não vejo como isso tenha qualquer pertinência. Os fatos de ser seguidor ou não em rede social de alguém se o aproxima ou o distancia da autoria criminosa, francamente é um raciocínio de uma ingenuidade de uma criança de 8 anos. Não dá para imaginar isso num profissional do direito. Com toda a vênia, com todo o respeito que se tem à Procuradoria-Geral da República, é uma diligência absolutamente irrelevante. Suponha que ele conclua que desses 216, 14 não seguissem o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que esses 14 não tenham nenhuma responsabilidade? Ou suponha que ele descubra que 14 fossem muitos seguidores. Isso significa que eles tivessem atuado com dolo mais intenso que os outros? Isso é absolutamente amadorístico. Isso é uma conclusão, é uma inferência que a gente fica olhando assim e fala, olha, ele fez uma diligência absolutamente equivocada, foi alvo de críticas nossas aqui. Sim, criticamos muitos aspectos. Me permita, Tardelli, só para trazer isso aqui para o nosso telespectador, dos aspectos que foram criticados que eram todos os seguidores. Aí a gente levantou aqui uma lista dos milhões de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois a PGR veio e disse, não se trata de todos esses... Primeiro falou, não se trata de criminalizar esses seguidores. E agora está dizendo que não são todos os seguidores. Fez uma correlação. A minha pergunta é, existe algo que pode estar por trás aí desse desejo, desse pedido da PGR, que a gente não esteja captando, esteja em segredo? Eu não vejo. Acho que é alguma coisa assim... É um amadorismo processual, que não pode ser aceito nessa altura do campeonato. Tá bem que são pessoas muito ilustres, não poderiam cometer esse amadorismo tão facilmente assim. Daria para a gente estabelecer aqui uma longa teoria da conspiração. Mas eu acho que não, eu acho que foi incompetência mesmo. Se chegasse a uma conclusão de que dos 244 ou dos seguidores ali, todos fossem seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro e todos curtissem várias postagens do ex-presidente Jair Bolsonaro que eles podem considerar controversas, ainda assim teria... E daí? Essa é a minha pergunta. E daí? Muito bem, vamos lá, Hélio. Concordo com o Tardelli, acho que não tem nenhuma ligação, mas eu desconfio, Tardelli, que tem uma intenção, sim. Eu acho que se quer implicar o ex-presidente Jair Bolsonaro em algum tipo de incitação, né? Então, eles querem... A gente sabe que existe o crime de incitação, né? Então, o crime de incitação é quando você fala, olha, vamos lá nos edifícios da Praça dos Três Poderes para depredar, ou sugerir isso a terceiros. Isso é incitar, né? Eles querem fazer uma ligação forçada, na minha opinião, politizada, para implicar o ex-presidente Bolsonaro. É isso que está acontecendo aqui, porque realmente não tem nenhuma base jurídica, nenhuma. Não faz sentido nenhum. Imagina, quando lá o bandido do PCC declarou o voto no Lula, isso indica alguma coisa do Lula? Que tem qualquer envolvimento com o tráfico? Claro que não. Da mesma forma aqui, o fato de alguém compartilhar alguma postagem do presidente, pelo que eu entendi, é postagem pós 8 de janeiro, ainda por cima, pelo que eu entendi. Postagem pós 8 de janeiro. Quem fez o compartilhamento de postagem pós 8 de janeiro? Quem era seguidor pós 8 de janeiro ou antes? Então, nada disso tem nenhuma relevância, na minha opinião, né? Que nem que a gente brinca, crime por associação fotográfica. Todo político tira a foto com uma opção de gente, vai lá, tá vendo? Tirou uma foto. Isso aí, perante a lei penal, não tem nenhuma substância e nem tem que ter. Mas isso, na minha opinião, tudo isso está indicando que existe sim esse fechamento de cerco ao ex-presidente Bolsonaro. Querem implicar ele, já que ele já tem um case, né, já tem vamos dizer, já estão levando a julgamento certas pessoas que fizeram crimes, alguns, não estou dizendo que são todos esses 200 não sei quantos, mas alguns entraram lá, depredaram, etc. Já que eles têm um case, eles querem fazer uma ligação com o Bolsonaro, para dizer, veja, olha aqui, então como se fosse um mandante. O mandante, tá vendo? Porque eles compartilharam uma mensagem
do Bolsonaro ou seguiram o Bolsonaro, então, obviamente, o Bolsonaro seria o mandante. Não faz sentido nenhum. A gente sempre lembra aqui, o Hélio trouxe essa informação dos incitadores, e eu lembro que o próprio inquérito do 8 de janeiro está dividido entre os executores, me ajudem se eu falar errado, os executores, os financiadores, os incitadores e também acho que quem se omitiu, né? No caso dos agentes públicos. Alessandro. Olha, eu acho que todos nós aqui vamos concordar um pouco com relação a essa situação, porque é meio sem pé nem cabeça o pedido em si. Eu até entendi, depois eu também fiquei aqui pensando no que teria por trás, qual seria a conexão que eles querem fazer, etc. Acho que o recuo do Ministério Público indica que a conexão já não era lá essas coisas do ponto de vista da investigação em si, ou seja, não era uma coisa eficiente nem necessária. Mas eu consigo entender, olha só, eu consigo até entender o que eles estão querendo fazer, né, dentro de uma certa lógica, e que é o seguinte, o problema é que o discurso do Bolsonaro, as narrativas do bolsonarismo, de maneira geral, são muito indiretas. Então, o Bolsonaro foi sabotando as instituições aos poucos. Então, vai numa manifestação no 7 de setembro e grita que não vai mais admitir decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, vai num evento X e fala que as urnas foram fraudadas, diz num dia que tem provas e evidências e que vai mostrar numa live, aí chega na live, não mostra quase nada e chama de novo. Então, é um método que vai sendo utilizado constantemente, que óbvio que na hora de você fazer a investigação, você quer fazer uma ligação direta. Qual seria essa ligação direta? Que é o problema, aliás, vale dizer, que nós temos lá nos Estados Unidos com o Trump, que olha, será que o Trump chamou a invasão no Capitólio ou não? Será que aquilo que ele disse, olha, vocês estão com o poder nas mãos, façam o que tem que ser feito. Será que isso ele disse para eles invadir o Capitólio ou não? Então, o Ministério Público, o sistema de justiça tem esse problema, que é tentar trazer evidências diante desse tipo de narrativa, desse tipo de discurso, que não é nada fácil, porque é uma estratégia que não está no campo jurídico, vamos dizer assim, é uma estratégia que está no campo político, né? E aí cria um conjunto de problemas. Por isso que eu entendo um pouco o que o Ministério Público tentou fazer, mas acho completamente atabalhoado, acho que sem nenhum efeito prático real. Estão todos concordando aqui. Vamos lá, Armando. Armando, não estou te ouvindo. Desculpa, eu não serei diferente, até porque, como foi muito bem ponderado aqui, essa conduta do procurador-geral parece aquelas cotas quando o promotor está perdido ali na investigação e pede alguma coisa ao delegado para procrastinar, alguma coisa para levar um pouco mais de prazo. Me parece que foi exatamente o que aconteceu. E não há sentido algum você entrar na rede social ou verificar se essas pessoas têm alguma ligação com o antigo presidente, né? Só se perdeu tempo. Seria a mesma coisa, proporcionalmente, né, bem menor, esse evento agora que aconteceu com aquela torcedora do Palmeiras, nós fôssemos investigar todos os integrantes do time oposto. Não há sentido algum, não há sentido algum. Um deles foi o autor, pelo menos é o que a polícia diz, mas trazendo ao nosso caso aqui, não há condição processual para isso, não há o porquê de se fazer uma relação, né? Não tem sentido. Eu entendo que foi meramente procrastinatório, né? Me parece também que ele estava um pouco perdido nessa investigação, até porque é uma investigação diferente. O Ministério Público Federal tem outro viés de investigação, a Polícia Federal outro viés de investigação. Não posso falar que foi fato atípico, porque é fato típico, né? Fato típico, antijurídico e culpável, penalmente falando, os especialistas aí do direito penal tenho certeza que entenderam. Mas é uma investigação diferente, completamente diferente. Então me parece que o procurador perdeu-se no meio do caminho, o procurador-geral perdeu-se no meio do caminho e fez uma solicitação dessa sem pé, sem cabeça, que não vai chegar e não chegaria a lugar nenhum e agora volta atrás. Até porque traria um arcabouço gigantesco de pessoas a serem investigadas, inquiridas, e eu tenho as minhas críticas, já falei isso aqui, sobre essa investigação no Supremo Tribunal Federal. Eles não têm esse viés, não têm essa qualificação, não têm essa artimanha, né,
para ouvir pessoas, etc. Então, me parece que foi algo impensado. E com relação ao que disse o procurador-geral, consertando agora, mas essa diligência dele foi inútil, completamente inútil e tempo perdido. Muito bem, eu vou dar um pouquinho aqui, uns segundinhos, tá, Hélio, para você e depois eu sigo com o nosso último tema. Vai, Hélio. Não, só para esclarecer aqui, primeiro foi feita uma petição pedindo todos os seguidores do Jair Bolsonaro. Sim. Aí agora ele teve a oportunidade de esquecer todo esse assunto, mas não, ele seguiu pedindo desses seguidores e compartilhamentos dessas pessoas que estão sendo implicadas e acusadas em relação ao 8 de janeiro. E só deixar claro que nessa petição fica claro que o que eles querem é implicar o Jair Bolsonaro. Basta ler a petição.